Pessoal, boa tarde. Eu sou Ronaldo Almeida, editor da revista Abrava, Climatização e Refrigeração, e do portal EA, Portal Engenharia e Arquitetura. Nós estamos aqui hoje com mais uma sessão do nosso Intrac virtual. O Intrac, para quem não conhece, é um evento que existe há mais de 20 anos, obviamente presencial, e esse ano, por conta da pandemia, nós não conseguimos fazer acontecer nenhuma edição. Então, partimos para o virtual. Tá? Aqui hoje, o nosso tema vai ser automação e controle em AVAC. Certo? Nós teremos uma apresentação do Rafael de Moura, da Mercato Automação, que vai nos falar sobre monitoramento e controle de sistemas para o desempenho energético. Em seguida, o professor Dr. Alberto Fernandes Neto, da Engenharia Mecânica da Politécnica da USP, né, vai fazer uma palestra que é complementar a essa, que é sobre os impactos de falhas em sensores em componentes no desempenho energético de sistemas de climatização. Então, meu nome, do Rafael e do Alberto, eu dou boas-vindas a todos, agradeço a presença e espero que nós tenhamos um evento produtivo. Estou vendo aqui várias pessoas que sempre aparecem, como o Oswaldo Guilhem, o Nilson Ono, o Gemerson lá de São Luís, da Eletroar, a Mariana, obrigado pela presença de todo mundo. E podemos começar com a palestra do Rafael de Moura. Rafael, por favor. Só uma coisa, nós estamos também, nesse momento, transmitindo via YouTube e também nos nossos canais, as nossas páginas do Facebook e do LinkedIn, tá ok? Então, quem não conseguir entrar por aqui, pode ir para o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Nova Técnica Editorial. Tá? E, inclusive, todas as palestras estarão à disposição nesse canal. Tá bom? Por favor, Rafael. Boa tarde a todos, então. A minha tela está aparecendo aí já, Ronaldo? Perfeito, está aparecendo. Perfeito. Maravilha. Então, como o Ronaldo já adiantou aqui, então hoje a minha fala aqui vai ser falar um pouco para você sobre monitoração e controle em um sistema de HVAC e como ele pode contribuir para o desempenho energético dessa instalação. Então, antes de começar, rapidamente vou falar um pouco sobre a Mercato. Deixa eu só passar o slide aqui. Então, a Mercato ela é uma empresa comprometida em desenvolver, fabricar e distribuir soluções técnicas que possibilitem aos nossos clientes construir ambientes mais confortáveis, inteligentes e saudáveis, produtivos, sustentáveis e seguros. Então, ao fazer isso, os nossos clientes têm um só fornecedor, acesso a soluções para climatização de ar, automação, controle, gerenciamento de energia, segurança eletrônica, infraestrutura de rede, detecção de alarme de incêndio e purificação de ar. A Mercato possui um centro próprio de desenvolvimento de produto que fica localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que ela desenvolve e produz a nossa linha de controladores programáveis, controladores configuráveis, de software supervisório e medidores eletrônicos de energia, em insumo. Então, no Brasil, a Mercato distribui soluções das marcas Belimo, Dwyer, Vaisala, Danfoss, Volt, Eaton, Simon, RGF, Biozone, Nexans, Acesse, Axon Soft e Motorola. A gente também tem um laboratório de calibração, o LAMEN, que faz serviços de calibração e certificação localizado no nosso centro de distribuição aqui na cidade de Canoas. A gente tem um escritório de vendas também localizado em São Paulo e no início desse ano, final do ano passado, então a gente inaugurou nossa filial de vendas localizado na cidade de Nashville, nos Estados Unidos.
onde nós distribuímos a marca Belimo, nos Estados Unidos. Então, para a gente conseguir entender como a monitoração e o controle dos sistemas podem contribuir para o aumento do desempenho energético, eu dividi a minha apresentação em 3 momentos. No primeiro momento, vou falar sobre os elementos do sistema de HVAC. A gente vai abordar o sistema como um todo, ambiente, controles, sistemas mecânicos, como eles interagem entre si para manter as condições aí pré-estabelecidas de projeto. No segundo momento, então, vou falar sobre os objetivos e papéis do sistema de automação. A gente vai apontar especificamente os objetivos, papéis, os benefícios da automação no sistema de HVAC, a integração de sensores, equipamentos, software, dispositivos controlados. E para finalizar, então, eu vou apresentar 2 estratégias de controle e automação que têm um foco exclusivo aí praticamente no ganho de desempenho energético. Então, sobre os elementos do sistema de HVAC. Apenas para a gente lembrar aí algumas informações e conceitos importantes que eu vou abordar depois no terceiro momento, quando for discutir sobre as estratégias de controle. Como exercício de recapitulação, então, quais são os elementos do sistema de HVAC, como eles interagem entre si nesse sistema. Cada elemento eu vou discutir detalhado agora nos próximos slides. Então, os elementos do sistema de HVAC, de maneira bem sucinta para a gente só relembrar, o ambiente, então onde eu tenho, todas as minhas variáveis que eu vou controlar, serem controladas, né? E de onde eu recebo todos os inputs, como temperatura, umidade, qualidade do ar e movimentação. Os controles, então, são os dispositivos que embarcam a inteligência para realizar o controle do ambiente, atuando sobre os sistemas mecânicos, controladores, sensores. E os sistemas mecânicos, então, a parte atuante do sistema, são os chillers, as unidades de tratamento de ar, bombas, ventiladores. Então, como eu comentei, essa relação entre os sistemas, eu trouxe esse slide mais para mostrar como funciona essa relação, né? Então, essa imagem aí mostra para nós uma interdependência dos elementos, uma interdependência contínua e integral. Então, a leitura das variáveis a serem controladas que vêm do ambiente, elas fornecem informação para que os controladores tomem as melhores ações, atuando sobre o sistema mecânico, e assim alterando novamente as condições do ambiente, que vão ser coletadas novamente pelos sensores, então esse sistema cíclico. Agora que a gente já definiu e relembrou os elementos do sistema de HVAC, vou falar um pouco então dos objetivos e papéis do sistema de automação. Então, acho que o grau de entendimento de cada parte do sistema, ele é fundamental no momento que eu vou implementar alguma estratégia, né? Já que o sistema é único e cada fragmento dele interfere na nossa condição final do ambiente. Então, por isso é importante conceituar e definir os objetivos e papéis desse sistema de automação. Então, para me auxiliar, né, a entender isso aí e demonstrar e a gente entender cada parte, eu trouxe aqui, então, uma malha de controle, então, onde a gente vai conseguir ver todas as etapas e eu vou usar ela, então, como balizador aí dos próximos slides. Então, vou começar falando sobre sensores, né? Então, que são os responsáveis aí por captar as variáveis do processo, no nosso caso aqui, então, de HVAC, né? No sistema de HVAC. Também eu quero aproveitar para destacar aí as tecnologias mais recentes, né, desse elemento, né, e desse equipamento aí tão importante nos nossos sistemas. Sensores integrados, né, que no mesmo sensor a gente tem temperatura, umidade, CO2 e sensor de compostos orgânicos voláteis aí. Sensores também com comunicação com rede, né, protocolo BACnet, Modbus, sensores com comunicação aí meio físico Zigbee,
rodando em cima o protocolo BACnet, né? Então a gente tem uma gama aí bem grande de sensores com bastante tecnologia já embarcada, que com certeza aí podem nos auxiliar e tá cobrindo a maioria das aplicações aí que a gente necessite no nosso dia a dia. Então, é importante a gente saber dessa questão aí de quais são as últimas tecnologias em sensores e quais são os sensores mais utilizados, porque na grande maioria dos projetos, então, a gente tem uma gama muito grande de sensores, né? Então, exemplo, né, que a gente tem aqui nessa imagem, sensor de temperatura, o sensor de umidade, né? Então, a gente tem temperatura no ambiente, tem temperatura no duto, sensor de velocidade do ar, sensor de pressão do ar. Agora, com a questão, então, da pandemia, né, a gente olhou com muito mais atenção aí para a qualidade do ar, né? Então, sensores que antes a gente tinha um a cada 5, 6 ambientes aí para monitorar a qualidade do ar, a gente vai ter que investir mais nisso, né? E ter que monitorar todo o ambiente, né? Todo ambiente aí que tenha ocupantes, a gente vai ter que estar muito atento aí à qualidade do ar. Então, a gente vê que a gente tem sensores distribuídos aí por toda a nossa instalação e eles são os responsáveis aí, né? São a porta de entrada aí para as informações do nosso sistema. Então, o nosso segundo elemento da malha de controle é o controlador, né? Para o controlador, então, para a gente definir o que é um controlador, eu aí vou me apoiar na definição da ASHRAE. Então, controle, né, é uma coordenação de hardware e software com uma sequência de rotinas e funções pré-definidas, que resulta na lógica adequada de equipamentos e dispositivos para produzir os resultados desejados no conforto ambiental, bem como uma operação eficiente, econômica e segura dos sistemas do prédio. Então, a gente já vê aí que duas palavras-chave, né, a gente está falando sobre eficiência, é economia, né, mas também segurança. Então, como eu falei dos sensores, sobre as tecnologias aí, as tecnologias no segmento de controlador, elas nos permitem ter controladores dedicados para sistema de expansão direta, né, como self, rooftop, dentre outros. Então, além disso, também a gente tem controles dedicados, né, específicos para unidade de tratamento de ar, já com todas as rotinas de controle para esse tipo de equipamento, né, já embarcadas. Então, esse detalhe já é um ponto que a gente consegue ganhar eficiência, né? Então, um controlador dedicado com as rotinas embarcadas. Então, eu vou conseguir economizar em engenharia, né? Não vou precisar ter uma engenharia desenvolvendo todos esses algoritmos aí para o controle das minhas unidades de tratamento de ar. E, consequentemente, no caso da Mercato, né? Os controladores já têm anos e anos aí de refinamento desses algoritmos. Então, todas as falhas que poderiam ter, as otimizações desse algoritmo já foram feitas nesse tempo, né? Então, basicamente, utilizando um controlador desse dedicado, estou ganhando tempo e evitando falhas, que é algo que todo mundo quer aí, né, nas suas obras e nas suas instalações. Então, além disso, também podemos citar controladores dedicados para sistemas de VAV, como a gente tem aqui na imagem, para fan collet, controladores dedicados também para automação de utilidades, como iluminação, ventilação e exaustão. Essas utilidades aí, né, têm presença massiva em todos os edifícios, né? Então, a parte de exaustão de estacionamento e iluminação geral aí, né, de todo o empreendimento. Aqui a gente também trouxe uma figura mostrando a aplicação de todos esses controladores. Então, agora a gente vai passar as próximas etapas aqui da nossa malha de controle. Eu vou passar mais rapidamente, vou focar mais então, no controlador e no sensor. Mas então aqui a gente tem os nossos conjuntos de dispositivos controlados, né? Que a gente pode definir como toda a parte mecânica que vai nos permitir atuar sobre o nosso processo de HVAC. Isso é importante, né, para a gente estabelecer base de conhecimento sobre o sistema de HVAC. Para começar, então, quais são os elementos do sistema de HVAC? Estou com outro slide aqui. Voltei.
Então, aqui a gente tem alguns dispositivos controlados aqui, né? Válvulas, atuadores, dampers, variadores de frequência, né? Todos esses dispositivos aqui vão atuar, então, né, com as informações vindas dos sensores, que passam pelos nossos controladores, e vão chegar aqui nos nossos dispositivos que vão controlar e atuar no ambiente. E finalmente aqui, né, então a gente tem a condição final e vai acontecer uma retroalimentação, né? Então eu atuei na variável em questão do meu ambiente, essa variável vai ser ajustada e isso vai ser captado novamente pelo sensor e que vai continuar atuando nessa malha aí até que o set point daquela variável seja atendido. Então aqui, só para exemplificar essa imagem aqui, então, seja com aquecimento, refrigeração, ou alternando entre os níveis aí de umidade, renovação de ar, são esses dispositivos que vão permitir que eu chegue na condição final do ambiente, né? A condição desejável aí do meu set point. Então, a partir da condição final, retroalimenta o sistema e a gente segue novamente para a malha de controle. Aqui só para finalizar, então, exemplificando aí o sistema todo. Então, quero me ater aqui, então, ao papel do controlador, né? Que ele vai passar a ser o cérebro do sistema de HVAC. Então, eu peguei aqui alguns papéis do controlador e trouxe aqui para vocês. Então, são 6 aqui, integrar as variáveis, né? Então, a gente falou no início lá que a parte de integração é vital, né? Se eu estou procurando eficiência energética. Se eu tiver muitos sistemas trabalhando de forma independente, sem comunicação, eu vou ter uma grande perda aí de eficiência. Né? Um sistema pode estar fazendo o mesmo trabalho de outro ou trabalhando na contramão de outro sistema, né? O uso inteligente do sistema de HVAC e dos recursos dele, né? Então, eu tendo um controlador, seja dedicado ou programável aí, bem parametrizado, né? Eu vou fazer melhor uso dos meus insumos aí do sistema. Vou garantir os parâmetros do projeto, um detalhe muito importante. Às vezes a gente tem um projeto muito bom e acaba que quando a gente vai colocar isso em prática no campo, a gente não consegue manter esses parâmetros, né? A gente acaba, o real e o projetado acabam divergindo. Então, o controlador é uma ferramenta que pode nos auxiliar a manter esses padrões. Extrair o máximo, então, de conforto e eficiência do sistema de HVAC. Controlar as rotinas de eficiência, mas também monitorar, né, mensurar ganho dessa eficiência. E, de novo, ali falando em integração, a gente unir todas as variáveis do sistema, interpretá-las convenientemente e inteligentemente, né, tomando decisões instantâneas e adequadas, né, também é outro ponto que contribui para a eficiência do sistema. Então, sabendo de tudo isso, né, a gente pode afirmar que os controladores eles têm um papel fundamental em projetos que visem certificações ou busquem por condições de operação de sistemas totalmente alinhadas com as premissas das certificações. Mesmo que não busque certificação, né, nem todo empreendimento aí vai buscar certificação, mas todo mundo quer ter eficiência, quer economizar, né, principalmente quem vai manter esse prédio depois, ele quer que o sistema de ar-condicionado, que é um dos vilões aí da questão energética, trabalhe de maneira eficiente, né, para economizar dinheiro. Né? Então, agora no terceiro momento, agora que a gente já passou pelos itens introdutórios aí, eu separei nesse período aqui, então, 2 estratégias que elas vão contribuir para a gente alcançar as condições de projeto e, consequentemente, manter e elevar a eficiência energética. Então, falar sobre, né, como eu comentei com vocês, que eu ia me ater mais em sensores e controladores. Então, questão de sensores precisos, né? Então, começa, né, pela seleção correta, né, de acordo com a criticidade da aplicação e além de calibração desse equipamento, é o cerne dessa estratégia. Então, aqui eu trouxe uma imagem que eu gosto muito dessa imagem aqui, já usei em outras apresentações. Então, aqui a gente trouxe ela para tratar, então, de
erros de medição, né? Então, uma medição de temperatura com erro, ela além de gerar um desconforto, né, no ocupante e ambientes não seguros, elas geram desperdícios, né, na utilização de energia do sistema. 1 grau a mais de erro de medição pode não representar para a gente na questão de conforto, mas se a gente olhar pelo ponto de vista de eficiência, quanto tempo a gente vai ter um sistema trabalhando com válvula de água gelada, né, ou, enfim, com válvula aberta, com maior rotação dos ventiladores, né, para suprir essa demanda, que é uma demanda que nem existe, né? É uma demanda aí que está chegando para nós de forma errônea por causa de sensores mal calibrados, instalados às vezes na posição incorreta, né? Então, todos nós reconhecemos vários cases aí de cases ruins, né, de utilização de má utilização de sensores. Então, aqui na imagem, né, a gente tem então uma temperatura incorreta menor do que a gente, né, menor do que 20 graus aí. Então a gente tem a questão de congelamento, né, problema de congelamento e danificação de equipamentos aí que podem gerar um prejuízo astronômico. E do outro lado, né, com uma temperatura mais alta, uma umidade mais alta, a gente vai ter a questão da proliferação aí de bactérias, que a gente traz ali 40 vezes mais, né, a proliferação de bactérias. Desequilíbrio fisiológico, né? Pessoa trabalhando com calor e, ao contrário, também a pessoa trabalhando com frio. Baixo rendimento dos funcionários. Então, a gente vê aí quantos malefícios podem ocorrer, além, claro, né, da questão de eficiência, como eu comentei, mas o que impacta no ocupante do ambiente. Isso, então, falando de controle de temperatura e umidade. Outra variável aí popular aí, que a maioria das obras aí controlam, né, que é a questão do CO2, que serve também como parâmetro para a gente mensurar a qualidade do ar, né, a qualidade do ar interno. Então, a concentração comum é de 600 ppm. Uma concentração maior do que isso, né, que é um range prejudicial, ele pode prejudicar, né, diretamente os ocupantes aí, diminuir o desempenho das pessoas que estão trabalhando, né, dor de cabeça, náusea, sono, irritação nos olhos. Então, a medição de gases com erros, elas também são um grande vilão para o desperdício de insumo. Porque se eu estou medindo, né, uma concentração maior de CO2 no meu ambiente, eu vou precisar insuflar ar externo. Então, eu vou levar o meu sistema a renovar, né, ou a parte de exaustão, vou atuar de forma desnecessária, por mais tempo e sem necessidade. Então, aqueles sensorzinhos, às vezes, que fica lá no canto da sala de CO2, que a gente de repente não dá tanta importância, pode estar sendo aí o vilão do nosso sistema. Antes de passar para a parte de controles aqui, só um detalhe que às vezes a gente faz uso de um sensor, compra ele calibrado, coloca na obra e esquece, a gente nunca mais olha para esse sensor. Então, aqui conversa com o pessoal do laboratório, uma boa prática seria a gente fazer uma recalibração desses sensores a cada 2 anos, no caso, 1 ano, 2 anos, né? Porque esse sensor vai perdendo a precisão dele com o tempo, e a gente vai ser refém de todos esses malefícios aí que a gente comentou. Então, a gente pode iniciar nosso sistema com uma eficiência ok, com os nossos sensores fazendo uma medição ok, e com o passar do tempo, se a gente não tiver atenção para eles, a gente perde tudo isso. Então, depois de falar dessa parte de sensores, né, do que eles podem contribuir ou qual é onde eles podem ser os vilões, a gente vai falar então da parte de controlador. Eu trouxe aqui para falar hoje mais sobre controladores dedicados, né, que foi o que eu comentei antes. Então, a utilização dos controladores dedicados, o foco deles então é otimizar o sistema de HVAC, tanto na parte dos próprios recursos, quanto na parte de instalação, manutenção, implantação desse sistema, né? Como eu comentei, isso vai possibilitar que a gente acabe errando menos na hora de desenvolver as nossas rotinas e as nossas lógicas para operar o nosso sistema.
Então, esses controladores dedicados, né, a gente pode pensar que são mais simples, que não tem tanto recurso, mas eles permitem até mesmo a gente integrar sistemas sistemas do nosso sistema de automação com equipamentos de filosofia como standalone, né, split e VRF. Então, aí eu trouxe na imagem aí um controlador dedicado para splits, né, ou outros equipamentos aí que funcionem com infravermelho. Então, ele consegue trazer todos os nossos splits aí, que hoje trabalham, né, de forma né, sem controle. O usuário ele tem acesso ao controle e pode, né, não desligar, deixar a temperatura num set point aí que não está trazendo conforto, está trazendo só desperdício. Então, esse equipamento dedicado consegue trazer um split para o meu sistema de automação através de protocolo de comunicação, né? Então, lá no meu supervisório, se eu tenho uma faculdade com 400 splits, aí eu posso estar, além de visualizando, eu posso estar operando cada um desses splits. Aí, né, nesse caso, o split hoje, que não é gerenciado, tem um desperdício de energia gigante, né? Então, o outro controlador que eu trouxe para a gente falar, de uma outra aplicação muito comum, então é um controlador dedicado para fan coil. Como eu já falei, ele já compreende aí a maioria das rotinas aí de aplicação de um fan coil, que vai evitar então que a gente economize, vai fazer com que a gente economize horas de engenharia, no desenvolvimento de lógica, e como eu comentei aí, esses algoritmos desses equipamentos já são refinados aí não por não por uma empresa, não por duas, por todos os clientes da Mercato que utilizam e trazem feedback, que trazem problemas, às vezes, de operação no campo. Todas essas melhorias são implementadas no firmware, e esses firmwares aí são disponibilizados de forma gratuita. Então, cada melhoria que tiver, se tu quiser implementar ela no teu sistema, tu baixa o firmware do site e pode implementar no teu sistema. Então, nesse caso aí, o controlador configurável, né, específico para controle de temperatura, umidade, pressão, entalpia e renovação de ar pela taxa de CO2, aplicado em fan coil, unidade de tratamento de ar. Então, esse é um controlador, né, esse é um tipo de controlador muito versátil. Então, aqui eu trouxe um diagrama aí de todos os equipamentos que eu falei até agora, né, a parte de sensores, a parte de controladores. Então, para a gente ver quanto equipamento tem envolvido no nosso sistema. E como um deles, né, um sensor lá num ambiente maior, aí, numa sala de reunião maior, um sensor mal dimensionado, mal calibrado, pode estar fazendo com que aquela sala que nunca é usada esteja com a válvula de água gelada aberta do fan coil dela 24 horas. Então, isso que eu quis mostrar com aquela fragmentação do sistema ali, como cada parte é muito importante. Uma estratégia aqui que eu trouxe, na última aqui, botei número 5, mas era número 3, só aqui que seria, né, ter a visão do todo, né? Então, monitorar, registrar, acompanhar e tomar ações locais ou remotas, né? Porque existe um conceito até dentro da administração que se encaixa muito bem aqui na automação de sistemas, que é tudo aquilo que não se mede, não se controla, né? Então, se a gente não tiver uma monitoração, né, um monitoramento aí constante desses equipamentos, a gente não vai saber se realmente a gente está tendo ganho de eficiência ou não. Então, aqui eu trouxe, né, uma imagem aí do nosso supervisório. Então, como ele diz aqui, que abrange, né, aplicações prediais. Obrigado. Ele abrange aplicações prediais das mais simples até as mais complexas, né? Então, ele incorpora e ele interage com todos os sistemas que a gente comentou até agora. E ele que vai trazer, então, aquilo que eu comentei lá nos primeiros slides lá. Deixa eu voltar aqui. Então, ele vai trazer aqui para nós e vai ajudar, né? Então, a gente ter essa integração e a gente ver essa interdependência, né?
a gente conseguir com um sistema, né, supervisório que faz a gente ter a visão do todo, integrar sistemas legados, integrar sistemas que estão acabando de ser instalados, né? Então a gente disponibiliza uma plataforma que ela atende aí a maioria dos protocolos de mercado, então a gente consegue integrar basicamente tudo aí nessa ferramenta. Então esse era o que eu tinha para comentar com vocês sobre sistemas de controle e a parte de sensores. Fica o meu contato aí para quem desejar discutir alguma coisa, alguma aplicação. E depois para perguntas aí eu acho que a gente o Ronaldo vai liberar no final. Muito obrigado aí pelo tempo de todos e bom evento. Rafael, dá para a gente ter uma pergunta? Acho que Claro. você poderia responder já. É o Oswaldo Guilhem Lopes, que ele diz o seguinte: você falou aí a questão da calibração dos sensores, você mencionou de 1 a 2 anos, certo? Sim. Uhum. Ele pergunta se não existem dados mais precisos sobre a periodicidade para calibração em função do tipo de sensor, número de horas de operação e local de aplicação, por exemplo, área comercial ou industrial. Para local de aplicação existe, né? Para área hospitalar, então, para determinados ambientes, existem, né, uma janela de 6 meses, alguns ambientes, e outros de 1 ano, né, que é obrigatório. Para a questão de conforto, não tem nenhuma norma que fala sobre isso, né? Não tem nenhuma norma que delimite aí ou diga qual é o tempo de calibração. Até essa questão aí de 1 ano, né, que seria o ideal, 2 anos, de repente, que a gente sabe aí como é que funciona também o nosso mercado. Isso foi mais pelo conhecimento de discussão aqui com o nosso pessoal do laboratório, que a gente verificou, né, que é esse período que o sensor pode começar a apresentar problemas de descalibração, no caso, né, de medição errada. Existe a possibilidade, então, de fazer as calibrações, né, os ajustes diretamente na obra. Então, às vezes, eu não consigo tirar todos os meus sensores da obra e mandar aqui para o mercado, para o laboratório, para a gente testar. Né, fazer os ajustes. Existe a possibilidade de fazer direto na obra, mas também existe a possibilidade de tirar esse sensor do local e mandar aqui para a gente. Esse sensor vai sair com certificado de calibração e quando um sensor é comprado aqui na Mercato também, pode já sair calibrado, né? Então já sai com certificado de conformidade e de calibração aqui da Mercato. Mas respondendo a pergunta, fora a área hospitalar, não existe nenhuma norma aí que, pelo menos, né, que a gente tenha trabalhado até hoje que delimite isso para conforto. Obrigado, Rafael.